E nessa noite nós queremos, e eu já vou lançar uma pergunta aqui. Quem governa a sua casa? Isso mesmo. Esse é o tema da palavra que Deus tem a compartilhar conosco hoje. Deus governa a sua casa. Nós começamos essa palavra e colocamos esse tema no afirmativo. Porque durante esse tempo que teremos juntos agora, nós poderemos verificar e confirmar essa verdade. E se por um acaso ela não é verdade, ela se tornará em nome de Jesus. Amém? Então nós vamos ter aqui um bate-papo. Para quem já veio numa reunião de casais, que era antes, agora é IA Casais, Love IA. Antes do ano passado, quem já veio em alguma reunião conosco? Amém? Então tem bastante gente nova. Nós sempre fazemos uma reunião interativa, participativa. Nós formamos grupos de discussão, de conversa, para compartilhar, porque um dos intuitos das nossas reuniões, e além do ensino da palavra, é que os casais se conheçam e se aproximem. Mas, pandemias à parte, então a gente não vai poder fazer aqueles ajuntamentos que a gente fazia. Mas, da mesma forma, nós queremos contar com a participação de vocês. É um culto diferente. Diferente dos demais cultos que o pregador está aqui para falar e você está aqui para ouvir. Nós queremos construir esse tempo junto. Então, nós vamos dar oportunidade para você falar. Tá bom? Sem timidez. E eu posso dizer que em determinadas falas, você pode até receber um prêmiozinho. Mas isso é surpresa. Não vou dar mais spoiler de como será a nossa palavra hoje. Deus quer ter o controle da sua casa. Deus quer governar a sua família. Deus, aquele que governa céus, terra, mar e tudo que há. O Rei do Universo, o Senhor dos Senhores, aquele que detém o cetro de justiça em sua mão e que tudo governa. Ele pede autorização para governar a sua casa. Deus fez o homem com livre-arbítrio. E assim ele pode decidir se ele quer o senhorio de Jesus ou não. Se ele quer o senhorio de Deus ou não. Se ele quer entregar a sua vida ao Senhor ou não. E também da mesma forma, nós precisamos decidir se nós vamos entregar o controle da nossa casa, da nossa família para o Senhor. Essa é uma decisão do casal. Essa é uma decisão da família. E nós estamos aqui hoje para refletir sobre isso. E conversar até que ponto Deus tem o controle da nossa família. Será que nós temos entregue? Necessitamos do governo de Deus em nossa casa. Quem governa a nossa casa? É Deus que governa a sua casa? Necessitamos que Ele governe a nossa casa. Necessitamos que Ele governe as nossas vidas. Talvez num tempo onde nós passamos por tantas inseguranças, né? O que vai acontecer se a gente está na fase laranja, amarela, vermelha, cor-de-rosa, lilás, enfim. Quem governa a nossa casa? São as circunstâncias externas ou é o Deus que tem o controle de todas as coisas? O mundo passa por uma crise de governo. Porque antes, as nações, os governantes, acreditavam ter sobre eles esse governo. O domínio sobre os tempos, sobre as etapas, sobre a economia, sobre a saúde. E a pandemia trouxe à tona essa verdade que nós já temos convicção. Deus é o Senhor do tempo. Deus é o Senhor das estações. Nós não sabemos até quando nós vamos usar máscaras, se nós vamos nos livrar desse vírus, de como será a nossa vida, o nosso novo normal. Mas Deus sabe. Ele tem governo sobre todas essas coisas. Então, em meio a uma crise de medo, há tanta gente assustada,
assustada com a saúde, assustada com a questão econômica, nós precisamos cada vez nos firmar mais sobre essa verdade. Há um Deus no céu que governa todas as coisas. Há um Deus no céu que olha pela sua casa e pela sua família e que espera que você entregue o governo para Ele. Tem um texto, Salmo 127, você lê para nós? Salmo 127, a partir do versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá eles aos seus amados o sono. Esses 2 versículos trazem uma explicação, uma realidade que muitas vezes nós nos esquecemos. Que fala, é inútil você acordar de madrugada, você se esforçar, você fazer tudo se não tiver a intervenção de Deus. Existe no homem uma incapacidade de resolver todas as coisas. Não adianta só o esforço humano. Ninguém aqui está pregoando coisa da preguiça, né? Não precisamos fazer nada. Mas nós precisamos nos esforçar e entregar o controle na mão de Deus. Você pode fazer tudo isso, mas será inútil, porque se não houver a bênção daquele lá dos céus, nós muitas vezes não teremos a resolução dos problemas. Vocês não conhecem pessoas que às vezes se esforçam, patinam e a coisa não acontece? Porque nós carecemos, necessitamos da ação, da intervenção, do favor, da graça, da misericórdia de Deus. Nas nossas famílias, nós temos que entender isso. Porque muitas vezes nós podemos estar gastando muito tempo, um tempo exacerbado, correndo atrás de coisas que não vão satisfazer aquele buraco que nós temos, que só Deus pode preencher. O esforço humano é limitado na finitude humana. Vou repetir para você. O esforço humano é limitado na finitude humana. Nós podemos nos esforçar, sim. Mas eu vou te falar que quando nós estamos alinhados com Deus, como diz lá em Isaías, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então, o que nós queremos falar para você nessa noite, como a Silene disse, nós não devemos ser preguiçosos, mas nós devemos saber aonde nós estamos depositando as nossas forças e ações. Você pode estar perguntando assim, mas tá bom, pastor, e aí? Eu até quero que Deus governe lá em casa, mas eu não sei muito bem como fazer, como isso é na prática. E a nossa conversa agora, daqui para frente, nós vamos falar bem da prática, do dia a dia. O que é Deus governar a minha casa? O que é? Eu acordo, fico lá. O que eu faço de almoço, Deus? Será que é isso? Vou falar, eu devo ir no culto das 10 ou no culto das 6? Será que é isso? Como é, na prática, entregar o governo da nossa casa ao Senhor? E aí nós vamos entrar nesse item aí muito importante. Que Deus quer governar, para governar a sua casa, Ele precisa governar o seu relacionamento conjugal. Isso. Agora que eu pegou, vim aqui hoje, hein? E agora, Rodney? Diáconos, tranquem as portas. É hoje o dia de ouvirmos a esse respeito. Você fala agora, vai tocar naquele ponto. Gente, não há como Deus governar a nossa casa se o nosso relacionamento não estiver alinhado com o Senhor.
se no nosso relacionamento não existir as características de um governo de Deus. Então, Deus te trouxe aqui para alinhar o seu relacionamento, o relacionamento de marido e mulher, para que depois a gente possa alinhar nosso relacionamento com os nossos filhos, com a nossa parentela, com os nossos vizinhos, com os amigos do trabalho. Mas primeiro precisa começar aqui, entre os dois, porque afinal de contas é uma só carne. Então nós vamos começar por esse item. Por favor, leia o texto aí para a gente. Falando das características, primeiro, nós vamos falar dos homens. E aí, varão? Estão prontos? Ele vai falar dos homens. A mulherada vai gostar, hein? Vou falar uma coisa para vocês aqui. Quando eu li esse texto, eu orei bastante. Falei, Deus, isso mesmo? E eu já queria, antes da gente começar a ler o texto, todos nós temos um chamado de Deus. Você não está aqui por um mero acaso. Você tem um chamado de Deus, creia nisso. Quando você foi criado, Deus te criou com um propósito. Quando Deus te deu uma esposa, foi para que você construísse uma família e que essa família fosse luz no mundo e sal na terra. Então, seu primeiro chamado, meu querido, é para que você seja o líder dentro da sua casa. E você está vendo lá, convém, pois, que o bispo, aí você fala assim, não, mas isso aí é só para você, pastor, para o pastor Rodney, para o pastor Rubens. Meu querido, você é líder na sua casa. Quando você chega na presença de Deus, sabe a primeira coisa que Ele vai perguntar para você? O que você fizeste com a família que eu te dei? Então vamos ler 1 Timóteo 3:2. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. A casa caiu? Olha para o seu marido aí, varô. E agora, bem, como que a gente faz? Fala, Deus. Paulo está falando para Timóteo, para a liderança lá. E ele está falando uma série de características que um homem que se diz um homem de Deus tem que ter. Para que a sua família seja uma família que brilhe à luz de Jesus. Você já viu numa família onde o marido chega chutando o cachorro, gritando com os filhos, a luz de Deus brilhar lá dentro? É isso que Deus espera de nós. Que nós sejamos homens que resplandeçam a luz de Jesus nesse mundo. Então, meu querido, queria te falar que talvez se você se enquadre numa dessas palavras aqui, hoje é dia de mudança, a começar pela minha vida. Porque eu sou humano como vocês. E eu sei que às vezes a gente perde um pouco a paciência, as contas chegam, mas é isso que Deus espera de homens que sirvam a Ele. E eu quero declarar sobre a vida de cada varão aqui nessa noite, que tudo isso vai transbordar na sua vida. Porque existe um Deus no céu que pode mudar todas as coisas. Humanamente a gente não pode mudar. Mas se a gente confiar em Deus, Ele vai mudar.
Ele mudou a vida de Paulo. Imagina Paulo falando isso aqui. Ele mudou a vida de Pedro. Imagina Pedro falando isso aqui. Ele mudou a vida de Moisés. E eu, brincando com meus filhos, a gente assiste a novela Gênesis. E a gente acompanhando lá a vida de Terá, né? Que está dando maior rebuliço aí, Terá. Aí eu falo, já pensou, filho? Papai casado nessa época aí, tendo que arrumar uma outra varoa, porque era a cultura da época, né? Aí eles falam, pai, tu não está aguentando nem com uma, pai. Mas essa é a realidade. Que a gente se espelhe nas coisas boas, meus queridos. Que a sua esposa olhe para você e possa declarar tudo isso que Paulo falou para Timóteo. Que o meu marido tem tudo isso. Amém? Amém. Eu quero destacar um dos itens que fala acho que no segundo versículo que foi projetado, acho que é no 3, 4. É nesse aí mesmo, Não espancador. É impressionante como a palavra de Deus, ela é atual. Nós temos hoje uma lei, Maria da Penha, nós temos hoje inúmeras situações que falam sobre a violência doméstica. E a Bíblia já trata disso. Então, durante essa pandemia, nós sabemos que aumentaram muito os números de violência doméstica, mas a palavra de Deus é que é muito clara. Deus abomina essas coisas. Então, que em nome de Jesus, todo espírito de violência, de assédio e todas essas questões torpes não existam no nosso meio. Que as nossas famílias sejam marcadas pelo governo de Deus, que não traz essas características. Ok? Vamos falar agora das mulheres? Vamos lá, né? Vamos, meninas. Prontas aí? Segurem-se nas cadeiras. Qual a influência da mulher para que a sua casa seja governada por Deus? O homem é o sacerdote, ele é o nosso líder, mas nós temos uma grande influência e a Bíblia relata sobre isso. O versículo é: toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a derruba com suas próprias mãos. Para quem não sabe, a gente tem um canal no YouTube e eu tenho lá 3 videozinhos para as mulheres falando desse provérbios. Depois, por favor, acesse lá, Coisa de Casal, tá? Se chama. E aí eu falo mais detalhadamente sobre isso. Mas é impressionante como o governo de Deus e toda a estrutura familiar pode ser determinada pela atitude da mulher. E a grande diferença que faz da casa ser edificada... A gente, quando fala edificação, a gente pensa numa coisa que sai de baixo, vai sendo edificada, né? Alicerce e vem crescendo, não é assim? E quando a gente fala derruba com as suas próprias mãos, é daqui para lá, não é? Então, o subir, ou descer, ou destruir, está nas mãos da mulher. E só existe lá, quando a gente lê esse versículo, só tem uma característica para a mulher que diferencia o fracasso do sucesso. Uma característica só, que é a sabedoria de Deus. Não fala que a mulher precisa ser linda, maravilhosa, empresária, triatleta, porque normalmente hoje a cobrança é assim, né, para a mulher. Precisamos desempenhar 1000 papéis. Mas Deus aqui está te dando uma atribuição. Ele está te pedindo uma característica só, que vai determinar o sucesso ou o fracasso da sua casa. Nós precisamos focar, porque o mundo coloca tantas metas, tantas coisas para você fazer, que às vezes você fica perdida, tentando fazer aquilo. Nossa, eu preciso ser uma boa dona de casa, eu preciso ser bem bonita, estar com o corpo malhado, eu preciso ser uma profissional muito boa, eu preciso ter 5 MBAs, eu preciso... E deixa de cumprir
a única coisa que a palavra está te pedindo com respeito à sua casa. Buscar a sabedoria. Porque tolice é a ausência da sabedoria. Então, a diferença do governo de Deus na sua casa, sob a influência da mulher, é ela ser ou não uma mulher sábia. Mulheres, foquem. Vocês precisam de sabedoria. Nós precisamos de sabedoria. Sabedoria de Deus. Sabedoria no relacionamento com o marido. Sabedoria na administração da casa. Sabedoria em administrar o tempo. Em ensinar os seus filhos. Nós precisamos de sabedoria. É isso que Deus vai nos cobrar. Amém? Mas não para por aí. Agora, nós vamos para a última pergunta, que é... Quem tem governado? Nós já vimos o que o homem precisa ter, o que a mulher precisa ter, mas nós vamos agora aprofundar essa questão. Esta definição de quem tem governado, ela trata e passa por um texto muito conhecido. Por uns versículos que eu tenho certeza que as pessoas que frequentam a igreja há um tempo conhecem de cor e salteado. Que fala da luta do espírito contra a carne. Sabe aquela velha história, ilustração que tem do cachorrinho que se alimenta mais? Todo mundo conhece? Ah, não resisti, mas eu vou ter que contar. É assim, a pessoa tem 2 cachorrinhos. Um amarelinho, o outro verdinho. Verdinho é ruim, né? Mas tudo bem. Verde? É, tudo bem. Tá Vamos fugir do óbvio do branco e o preto. E aí, gente, se você dá mais alimento para o amarelinho, o que vai acontecer com o verdinho quando eles brigarem? Vai apanhar. Então, gente, a luta da carne contra o espírito é assim. Aquele que você mais alimenta é o que vai vencer. E aí nós vamos falar um pouco desses 2 aspectos. Das características da carne e as características do espírito. Porque se as características espirituais estiverem prevalecendo, quem vai governar a sua casa? E se as da carne estiver prevalecendo, quem vai governar a sua casa? Ele mesmo. Então, nós precisamos decidir e definir, hein? Então, vamos lá ler os versículos, amor? Vamos lá, Gálatas 5, a partir de 17. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. O que é isso, gente? A carne briga contra o espírito. Nós estamos numa guerra. A cada ação, a cada atitude que tem entre você, marido e mulher, ou com você, muitas vezes, com seus filhos, você decidir assim... Vou responder mal criado ou não, ele vai ver só. Ele está pensando que eu vou ficar assim? Para você decidir como você vai responder, como você vai agir, e está existindo esse conflito da carne contra o espírito. Porque se você responder na carne, você também, você quer, vem encher o saco, não. Tenho certeza que vocês nunca viram uma ação dessa. Não. Esse é só lá na igreja em Pirituba. Aqui não. Só o pessoal da internet. Será? Não, amor, o pessoal da internet pessoal também da internet não. é Uma bênção. bênção. Tá vendo, pessoal? Mas, se você estiver cheio do Espírito e responder com o Espírito, você fala, Deus te abençoe, você teve um dia difícil, né? Senta lá, eu fiz uma jantinha bem gostosa para você. Isso é mulher sábia, viu, gente? E aí, é assim, gente. Então, nós vamos fazer essa avaliação e nós vamos reler com vocês esses versículos. Só que nós vamos colocar no nosso micro-universo. Sabe que micro-universo é? Da sua casa. Nós não estamos falando que Deus quer governar a sua casa? Nós vamos falar desse universo. Não pensa na vizinha, não pensa na sua cunhada que dá muito trabalho, não pensa na sua... Não, você vai pensar na sua casa. Então, nós vamos transferir esse universo todo de realidade para a sua casa e nós vamos fazer um exercício, tá? Vocês topam? Então, vamos lá.
Vamos lá, meus queridos. No 5,18 fala o quê, amor? No 18 fala: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são... Isso, ó, nós vamos falar agora da carne, hein? Lembra da carne do A outro carne, lá? lembra do churrasco lá? Então vamos lá. Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Que horror! Quanta coisa feia, não é não? Mas eu quero saber se você sabe isso tudo aí que a gente leu. Porque a Bíblia, às vezes, traz uns termos que a gente não entende muito bem. Mas a gente faz cara de bonita, assim, como se estivesse entendendo tudo. Você já fez assim? Com a máscara, sim. então, aí fica mais fácil. Porfia, emulações. Mas hoje nós vamos resolver essa situação. E eu vou contar com a ajuda de vocês para a gente desvendar cada palavra dessa. Eu sei que hoje fica muito mais fácil porque nós temos um Google à mão, né? O pastor Rubens também está aí. Isso mesmo. Muito bem. Olha, eu vou falar a palavra e vocês vão falar o que é. As que forem mais difíceis, vocês vão vir aqui falar. E o nosso irmão, Luiz, está ali com o microfone. Aqui, simpático. A esposa dele, Gisele, está do lado. E na palavra difícil, se você vier aqui explicar o que é e der um exemplo de como isso pode ser em casa, você vai ganhar um mimozinho. Ok? O mimozinho é só para você vencer a timidez, assim. Olha, é um bombonzinho bem gostoso. Se eu fosse você, se animava. Nós vamos fazer uns testes aqui. Por favor, casal, Gisele e Luiz, se posicionem aqui. Os primeiros, as palavras mais fáceis, não dá direito a bombom, não. Muito simples. Por exemplo, porque começa lá assim, no adultério, que é um fruto da carne. O que é adultério, gente? Hã? Traição. Olha, até a criança já sabe. Traição, relacionamento extraconjugal. Ele é um fruto da carne. Gente, se dentro do nosso micro-universo existe adultério, Deus está governando aquele lugar? Não. Vamos para uma outra palavra. Fornicação. Essa eu acho que eu vou dar um bombonzinho para quem falar, hein? Quem dá mais, levanta. Opa, minha querida, aí, isso mesmo, muito Bate bem. o palmo aí, pessoal, para ela, olha lá. Vira para lá. Ó o microfone, dá o microfone para ela, Luiz. Ah, tá. Fornicação é relação fora do casamento. Muito bem, isso mesmo. Fornicação é uma relação sexual entre pessoas não casadas. Certo? Então tem um teor pecaminoso. Deus habita e governa dentro de um lar onde há fornicação? Não. Agora, eu vou falar esse eu vou responder. Não dá dinheiro de bombom não, que esse é fácil. Impureza. O que é impureza, gente? Quando não há moralidade dentro de casa. Né? Impureza num lar onde há imoralidade, onde há impureza, Deus está governando? Formas de impureza, gente. Quem pode me dizer formas de impureza? Pornografia. Essa está em alta. Mas na nossa casa, sai fora em nome de Jesus. Pornografia é uma impureza que atrapalha o governo de Deus dentro do nosso lar. Palavrão.
palavras torpes, né? Então, nós precisamos, gente, pegar a palavra e conseguir entendê-la no contexto. Porque senão a gente fica vendo esse monte de palavra aqui difícil e não entende o que aquilo faz dentro do nosso lar. Agora, essa merece um bombom, hein? Atenção! Que rufem os tambores. Lascívia. Lascívia. Nossa, ninguém. Vamos lá, ninguém? Vem cá, Yara. querida. Palmas para ela, meus queridos. Muito bem. Lascívia, vamos descobrir o que é. Lascívia é quando uma pessoa um desejo sexual. É isso mesmo. Muito bem. Muito bom. É isso aí, gente. Ele tem uma inclinação de sensualidade, de falta de pudor. Então, alguém que está exercendo lascívia está despertando através da sensualidade e quebrando o pudor. Certo? Então, quando vocês veem lascívia, vocês já sabem, hein? E quando dentro de casa vocês verem alguma atitude de lascívia, vocês rejeitem, porque isso não é de Deus. Agora, essa não precisa. Sem bombom, hein? Idolatria. Aí você fala, não, pastora, mas aqui ninguém adora santo, a gente não teve essa... Mas idolatria é só adorar a santo? Não? Como é que dentro lá do seu micro-universo pode ter idolatria? Conta para mim. Isso aí, querida. A idolatria, eu vou repetir, tem o pessoal da internet, uma bolsa, né? Uma idolatria para uma bolsa, assim, um sapato. Vou repetir o que falaram aqui muito bem, para o pessoal da internet também nos ouvir. Você pode idolatrar o seu cônjuge, você pode idolatrar o seu filho, você pode idolatrar os bens que você tem, um carro, uma casa. E isso pode atrapalhar o governo de Deus na tua casa. Porque o único que merece adoração e que é Senhor sobre todas as coisas, quem é? Deus. Vigia, meu irmão. Olha lá se você não tem um amor excessivo. O amor a Deus, ele é maior, ele que está lá no up. Tudo tem que estar sujeito abaixo disso. Se você ama alguma coisa mais do que ao Senhor, está em desequilíbrio. Precisa ser corrigido. Feitiçaria. Tá fácil, feitiçaria é tranquilo. Vamos falar, meu amor? Fala. Gente, feitiçaria é muito por fascinação, sedução. Não é necessariamente fazer uma porção lá mágica, não sei o quê, mas é uma forma também de sedução, de atração. Certo? Agora, inimizade é uma palavra muito fácil, de fácil compreensão. Mas eu queria que vocês falassem para mim, sem valer bombom, tá? Porque está muito fácil. Inimizade, gente, como pode existir dentro da nossa casa? Falta de Deus. Como é que age um com o outro quando existe inimizade? Isolamento. E quando vocês já ouviram assim, né, nesses filmes que passam por aí, que fala assim, seu pai, hein? Deus me livre. Eu não vou falar com ele. Nem adianta me chamar. Ele é terrível. Nossa, sua mãe é uma bruxa. O que está gerando ali? Inimizade, ainda contaminando os filhos. Vigia, meu irmão. Inimizade não. Nós precisamos cultivar os frutos do Espírito e não da carne. Agora, valendo um bombom. Rápido no gatilho, hein? Porfia. Muito bem, é isso mesmo. Venha cá, meu querido, Por favor. falar.
Esse foi rápido no gatilho, hein? Porfia é contenda. Contendas com palavras, discussão, disputa. Fala no microfone aí, forte, bonito aí. O que é porfia? Fala de novo. O pessoal da internet não viu. Disputa. Muito bem, é isso mesmo. Parabéns, obrigado. Agora, para a gente acelerar, mais uma palavra valendo um bombom. Atenção. Emulação. Isso aí, é isso aí. É competição, discórdia, rivalidade. Vem cá, meu querido. Mas olha só, pessoal. E as palmas para ele, hein? pessoal. Vamos lá, ânimo. Muito bem. Esse povo é muito inteligente. Mas nós queremos ouvir no microfone, porque o pessoal da internet não ouviu. São discórdias causadas pela ausência de Deus. Muito bem, é isso aí, gente. Parabéns. Então, se você vai começar a brigar, você fala sem emulação, hein? Hoje não. Certo? Agora também tem a ira. Gente, essa ira não precisa de tradução, mas ela precisa de transformação. Porque ira gera tantos outros frutos, contendas, brigas, discussão, vingança, desejo de vingança. Se por um acaso você passou assim pela sua cabeça e tem alguma assim vontade de se vingar, de descontar, de dar o troco, isso não é fruto de Deus. Isso é fruto da carne, precisa morrer. Deixa que Deus trata, deixa que Deus transforma. Quer mudança? Joelho no chão. Amém? Depois tem peleja. Gente, peleja é luta, conflitos, né? Agora, valendo um bombom, atenção, dissensão. Muito bem. Nossa, mas que rapidez. Vem cá, minha querida, é isso aí. Vamos lá, quem foi? Vem cá. Dissensão, ela vai falar no microfone para o pessoal da internet. É falta de entendimento. Isso. Não entram num acordo e querem confusão. Muito bem. Gente, parabéns. Será que na casa de alguém aqui já teve falta de acordo, falta de entendimento, que um quer uma coisa, outro quer outra, e não entra no acordo? Acho que não, né? É do pessoal que não veio, é do pessoal que estava sentado nessa cadeira que está do seu lado aí. Queridos, nós precisamos controlar essas situações e entregar o controle nas mãos de Deus. Opiniões divergentes podem existir, mas elas não devem virar dissensões. Ok? Tem também heresia. E eu quero explicar um pouquinho sobre o que é heresia. Heresia são ideias que não exprimem a verdade, né? Então, elas trazem argumentos e situações que deturpam as palavras, que deturpam religiões, que deturpam situações. E nós precisamos tomar muito cuidado para que a gente também não implante isso dentro de casa. E inveja, eu queria saber se existe. Como pode existir? Aí a dúvida não é sobre a palavra, mas como a inveja pode operar dentro da casa de alguém. É, isso mesmo. E também, gente, a inveja e a competição existe muito hoje dentro dos casais. Porque hoje, a maioria, os dois partiram para o campo de trabalho. Vocês acreditam que lá na China, tem marido que disputa com a mulher que disputa com o marido, quem ganha mais manda, não, eu tenho mais poder, não, eu lidero mais funcionários. Vocês acreditam? Mas é só na igreja lá da China, aqui não. Então, nós precisamos tomar muito cuidado para que isso não exista dentro do nosso micro-universo, dentro da nossa casa. E nós vamos, então, passar, tem homicídio, tem bebedice, mas nós vamos passar agora por fruto do Espírito.
Ok? Os frutos do Espírito. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Queridos, olha o contraponto de tudo que nós falamos. Para que Deus governe e transforme a nossa casa, nós precisamos nos firmar sobre as características do Espírito Santo de Deus. Então a gente tira tudo aquilo que a gente falou e a gente dá grandes doses de amor, de alegria, de paz, de longo ânimo, de muito bem, de bondade, de fé, mansidão. Isso contrapõe tudo aquilo que é da carne. Só que essa luta, essa troca tem que ser constante. Esse é um processo que a gente chama de santificação, de transformação. Que nós precisamos, dia após dia, decidirmos, agirmos pelo Espírito. Dar comida para o cachorrinho certo. Porque não é algo que passou. Nossa, agora eu sou mansa, nunca mais vou responder. Não. Todas as vezes você vai ter a oportunidade de agir pela carne ou agir pelo Espírito. E você precisa alimentar o teu Espírito, alimentar a sua vida, para que você responda com coisas espirituais. Amém? É assim que Deus tem. E aí você fala, mas tudo bem, eu vou ter que morrer minha carne, eu vou ter que fazer tudo isso, que lucro eu vou ter? Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Você crê nisso? Você pode dar uma salva de palmas a Deus por isso? Porque se você alimentar o seu espírito, o seu Deus, o meu Deus, vai suprir todas as nossas necessidades. Você entendeu isso? Você sabe o que é isso? Todas. Amor, é todas de Deus, né? Não é todas nossas, não, né? De Deus, será? O que vocês acham? É de Deus ou nossa? A nossa medida é diferente da de Deus. Deus trabalha na plenitude. Deus trabalha sobre o nosso corpo, nossa alma, sobre o nosso espírito. Quando Ele fala de todas, aí Ele fala das necessidades emocionais, que muitas vezes faltam dentro dos nossos lares. Há tantas pessoas abandonadas dentro do casamento. Há pessoas solitárias dentro de uma relação. Há pessoas com pânico, tristes, sozinhas dentro de casa, dentro de um casamento. Há necessidades financeiras, há necessidades espirituais. E aqui Deus está falando todas. Todas. Desde que a gente entregue o controle da nossa vida, do nosso relacionamento, da nossa casa. A provisão de Deus. Porque tu, ó Senhor, és meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Olha que tremendo, gente. Nós estamos falando para Deus governar a nossa casa. Aí o versículo, volta ao anterior, por favor. Fala mais do que isso. Que agora a nossa morada é no Altíssimo. É no Senhor. Deus nos leva para o seu refúgio, nos guarda e nos mantém lá, guardados pelo Senhor. A sua casa fica fortalecida e ela é elevada à condição de estar junto da morada de Deus. E nós ficamos lá sob a guarda do Senhor. Não há coronavírus, não há crise, não há nada que possa abalar uma casa que tem o governo de Deus e que habita no Altíssimo. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Vocês acham que a palavra de Deus mudou? Vocês creem num Deus que fez essa promessa? É isso que nós precisamos declarar. Vivendo sob Espírito, nós devemos viver as promessas de Deus. Declarar, porque nós estamos vivendo o fruto do Espírito. E dentro do fruto do Espírito não tem fé?
nós confiamos, esperamos e reivindicamos as promessas de Deus. E esse é uma promessa maravilhosa que nós precisamos tanto dela nesses dias, né? Então nós precisamos crer. Falar, Deus, o Senhor governa a minha casa. Por isso eu declaro que nenhum mal me chegará, que nenhuma praga chegará à minha tenda, à minha casa, à minha residência, à minha família, aos meus relacionamentos. E eu queria que você levantasse agora, por favor. Segurasse na mão da sua esposa aí, do seu marido. O louvor pode subir. O louvor queridos? pode subir. E eu queria que a gente lesse o versículo número 11. E eu queria que você declarasse isso com fé. Porque Ele governa todas as coisas. E eu queria que você lesse comigo. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardarem em todos os teus caminhos. Glória a Deus. Você vamos pode ler dar de uma... novo, amor? Vamos ler de novo, mais forte? Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Você pode dar um glória a Deus? Amém, Você pode adorar ao Senhor? Aleluia. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Amém. Porque se Ele governar a nossa casa, se Ele governar a tua casa, se Ele governar a minha casa, não há praga que vai nos deter. Não há nada que possa parar o nosso Deus. Nenhum fio vai cair do seu cabelo. Até do cabelo do Luiz. Sem que Ele permita. Porque Ele é Deus. E Ele governa todas as coisas. E Ele quer governar a tua casa, quer governar a tua vida. Então eu queria que você fechasse os teus olhos aí com a sua esposa. E que vocês pedissem para Deus. Queridos, a gente sabe que não é fácil. A gente sabe que as lutas são grandes. Que às vezes dá vontade de jogar tudo pro alto. Mas existe um Deus no céu que me ama, que ama você. Que ama a sua família. E que está louco para transformar a sua vida e a sua casa. O nosso Deus, Ele quer governar as nossas vidas, as nossas famílias. Santo Senhor, sonda os nossos corações e vê se há em nós algum caminho mau, Pai. Pai, nós somos falhos, mas nós sabemos que o Senhor nos ama e que o Senhor tem os teus braços estendidos para nós. Por isso, Pai, nessa noite eu quero pedir, Senhor Deus, por cada família que está aqui, por cada família que está na internet. Senhor Deus, eu quero pedir, Senhor Deus, por todos os lares, Senhor. Para que a nossa casa, para que o nosso lar seja um lar repleto da Tua presença. Que os nossos desejos, sentimentos, sonhos sejam alinhados aos planos e projetos do Senhor. Pai, nessa noite nós queremos mais uma vez entregar a nossa vida, entregar tudo o que temos e tudo o que somos ao Senhor. E pedir, Espírito Santo de Deus, que o Senhor invada e que o Senhor tenha liberdade de limpar tudo aquilo que não é seu dentro dos nossos lares. Pai, visita as nossas casas, no nome de Jesus. Amém. Essa é uma noite de renúncia. E eu quero dar oportunidade para você que tem dificuldade em alguma dessas áreas que foi citado. Eu não sei, mas Deus sabe, você sabe. E Ele não te trouxe aqui à toa.
Ele te trouxe para ter uma oportunidade de mudança. Então, se você quer pedir a Deus ajuda para que você seja transformado, para que alguma obra da carne que ainda persiste em trazer dificuldade para você e para o seu relacionamento, eu quero pedir para que você levante as tuas mãos e entregue ao Senhor. Nós vamos agora orar aqui e nós vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que venha nos transformar, que venha quebrar toda a cadeia, que venha trazer libertação, porque Deus está interessado em governar a tua vida, Deus está interessado em transformar o teu relacionamento, em abençoar a sua casa, e Ele não vai deixar você sair daqui da mesma forma. Por isso agora é hora de entregar e renunciar. Eu vou orar daqui, você vai aí concordar e declare aquelas dificuldades que você tem. Senhor Jesus, veja as mãos dos teus filhos, ó Deus. Nós estamos aqui, ó Deus, e pedimos a tua ajuda. Ó Espírito Santo de Deus, venha quebrar toda obra da carne em nossas vidas. Venha quebrar toda obra da carne em nossos relacionamentos. Nós queremos te pedir, ó Santo Espírito de Deus, reina em nós. Reina em nós, tira todo, Deus, fragmento do velho homem. Tira tudo aquilo que não te agrada. Por isso visita cada um, ó Deus, fortaleça, transforme, renove. Nós te pedimos, ó Santo e poderoso Deus, faz a tua obra e que a cada atitude, a cada decisão, os teus filhos, ó Deus, levem em conta, ó Deus, a tua presença, o teu governo, e que reine o fruto do teu Espírito e não as obras da carne, ó Deus. Nós entregamos a cada família, cada pai, cada mãe, cada marido, cada esposo, ó Deus. Nós declaramos, ó Deus, que a tua palavra produz transformação e renovação, em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos pela tua presença neste lugar. Pai, abençoa cada vida aqui, abençoa cada família que está na internet nos acompanhando. Senhor Deus, que a tua graça, que o amor de Deus o Pai, que as consolações do Espírito Santo estejam conosco, Pai. Que nós tenhamos um final de semana cheio da tua presença. Senhor Deus, que este vírus não tenha poder sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, Senhor Deus. Pai, blinda as nossas vidas, blinda os nossos lares. Pai, abençoa os enfermos, aqueles que estão, Senhor Deus, internados, aqueles que estão em casa, Senhor Deus. Visita, o Senhor é o Deus da cura. Pai, eu quero pedir, Senhor Deus, que o Senhor esteja enviando os teus anjos aos nossos irmãos amados, Senhor Deus, a todos, Senhor Deus, que estão infectados, Pai. Derrama cura, derrama cura. Pai, derrama do teu poder. Eu te louvo por cada família que está aqui. Pai, abençoa cada casal, prospera. Pai, restaura o que precisa ser restaurado, renova o que precisa ser renovado, para que todos nós possamos, Senhor Deus, transbordar do teu amor, Senhor Deus, e que o mundo veja que o Deus que nós servimos é Deus acima de todas as coisas. Nós te louvamos no nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos, muito obrigado. Deus abençoe a todos. Um ótimo final de semana.